Olá pessoal, professor Rodrigo novamente, processo penal 3, oitavo período, UGB. Agora é sobre o princípio do duplo grau de jurisdição. O professor fez menção a este princípio na aula presencial e o professor faz algumas considerações, talvez não retratadas na aula presencial, e recapitula algumas outras que já foram faladas, verbalizadas. Ok? Primeiro ponto, o professor fez menção de que não houve, por parte do legislador constitucional, o registro expresso ao exercício ao duplo grau de jurisdição. Né? A Constituição Federal de 1988 não alocou em qualquer de seus dispositivos o registro expresso ao duplo grau de jurisdição. Então, qual que é o sentido, o alicerce jurídico ao exercício do duplo grau de jurisdição? Primeiro ponto, apesar de a Constituição Federal não ter feito menção, não ter ventilado sobre este princípio, a gente sabe que existem convenções, tratados de direitos internacionais que tratam de direitos e garantias fundamentais, direitos humanos, garantias fundamentais humanas. Lembram disso? Interessante. Aí vem a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, precisamente no artigo 8º, item 2, letra H, fazer menção da possibilidade da parte que tem em seu desfavor um processo criminal, que, se porventura tiver uma decisão judicial lhe desfavorável, se insurgir, recorrendo, se utilizando da via recursal, nascendo em razão desta Convenção Americana de Direitos Humanos a possibilidade do processado, do réu, chegar à via recursal até o juízo ad quem? O órgão colegiado. Ok? Este é o fundamento. E aí, professor? No âmbito do processo criminal, em todas as suas esferas, existe a possibilidade da parte se valer do princípio do duplo grau de jurisdição? Às vezes não. Apesar de ser a regra, no processo criminal, a possibilidade da parte se insurgir se utilizando da via recursal, amparada pelo princípio do duplo grau de jurisdição, existe a possibilidade em determinados processos de índole, de cunho, de marca criminal, de a parte não poder impugnar a decisão que lhe desfavoreça. Traga, um gravame. Qual seria essa hipótese, professor? Eu não sei se os senhores tiveram essa matéria, e se tiveram, se recordam, existe o foro por prerrogativa de função. Foro privilegiado, a grosso modo. O foro por prerrogativa de função me faz crer o seguinte: em determinadas circunstâncias, a depender do cargo que determinada autoridade exerça, ela, se em tese praticar um comportamento delituoso, terá seu processo conhecido, processado e julgado por uma instância originária de um órgão colegiado. Ele já inicia com um órgão colegiado e não com um juiz monocrático, um juiz singular. A depender da autoridade que responda a este processo criminal, não haverá a possibilidade, reitero, do exercício do duplo grau de jurisdição. O exemplo seria o caso de ministros do Estado, o presidente da República, que tiver o processo criminal deflagrado lá no STF. A gente sabe que o órgão de cúpula do Poder Judiciário, o órgão que tem por missão a defesa da ordem constitucional, é o Supremo Tribunal Federal. Existem possibilidades a depender da autoridade pública que responde ao processo criminal de o feito já iniciar no STF, na Corte Suprema.
no órgão de cúpula do Poder Judiciário. Nesta circunstância, não haveria a possibilidade da efetiva utilização da via recursal para atacar uma decisão deste órgão, do STF, que lhe desfavoreça a autoridade. Acaso o STF, ao término com a entrega da prestação jurisdicional, julgue procedente a acusação manifestada na tese do órgão ministerial. Rodrigo, eu já ouvi falar que existe a possibilidade da parte que tenha uma decisão de um processo que começou lá na Corte Suprema de se surgir através dos embargos declaratórios. Sim, poderia se utilizar os embargos declaratórios para clarificar algo que ficou obscuro num acórdão condenatório proferido pelo STF? Poderia, né? Mas os embargos declaratórios não têm essa missão de reformar a decisão, salvo raríssimas exceções. Às vezes serve, né, para procrastinar o feito ou, tecnicamente, para elucidar um ponto obscuro daquela decisão. Então, nestes casos, onde a autoridade pública tivesse se envolvido numa prática delituosa e ela tenha o foro por prerrogativa de função, pode acontecer de não ser aplicável o princípio do duplo grau de jurisdição de forma plena, em sua completude, ok? E aí, Rodrigo, isso não ofenderia, né, o Pacto Internacional, a Convenção Americana de Direitos Humanos? O que acontece, pessoal? Quando a Convenção Americana de Direitos Humanos faz menção em seu artigo 8º, item 2, a letra H, sobre o exercício do duplo grau de jurisdição, ela está estipulando uma regra, né? E a gente sabe que no direito existem as exceções. Não há qualquer problema, não há qualquer ofensa ao Pacto Internacional firmado pelo Brasil, o Pacto de São José da Costa Rica, nesse sentido, né? Quando a própria Constituição Federal não fez menção ao exercício do duplo grau de jurisdição, quando se permite, através do artigo 5º, parágrafos 1º, 2º, 3º, de que o Brasil, a República Federativa do Brasil, firme estes pactos que tragam registros em suas normas sobre direitos e garantias fundamentais, o próprio legislador constitucional emitiu essa brecha, essa lacuna, né? Então, não há qualquer lesão à ordem jurídica, não há qualquer ofensa à ordem constitucional, o foro por prerrogativa de função que inviabiliza o exercício do duplo grau de jurisdição. Ok? Dito isso, passa uma etapa seguinte, ainda quanto a este princípio, pessoal, né? Qual que é o status do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Americana de Direitos Humanos aqui no Brasil, né? A gente, de forma muito clara, analisando os dispositivos que eu acabei de ventilar, artigo 5º, parágrafos 1º, 2º e 3º da Constituição Federal, a gente percebe o seguinte, que haverá convenção, haverá pacto que trate sobre direitos humanos firmados pelo Brasil. E, a depender do quórum qualificado, segundo a disposição do parágrafo 3º do artigo 5º, ele receberá o status de emenda constitucional. Se, igualmente, um pacto, um tratado de direito internacional, que faça menção a direitos humanos, firmado pelo Brasil, não receber aquele quórum qualificado previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, mas firmado pelo Brasil, ele receberá o status de norma supralegal, né? Abaixo da Constituição Federal, acima da legislação ordinária. É esta a ideia que os senhores devem ter. Então, por vezes, os tratados de direitos internacionais que revelem, que façam lembrança aos direitos e garantias fundamentais,
podem receber, a depender da situação, a depender da quantidade de votos, né? Se tiver o quórum qualificado previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, recebem o status de emenda à Constituição. Sendo firmados pelo Brasil, mas não recebendo aquele quórum qualificado, serão tratados como normas, legislação supralegal, abaixo da Constituição, acima da legislação ordinária. Motivo este pelo qual, para concluir a aula, os senhores devem ter em mente o seguinte: existem tratados, pactos de direitos internacionais, de direito internacional, na verdade, que são materialmente constitucionais, quando, por sua vez, não recebem o quórum qualificado, parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, e existem, igualmente, tratados, convenções de direito internacional que revelem sobre direitos e garantias fundamentais, que são material e formalmente constitucionais, quando, por óbvio, observam para sua entrada em vigor aqui nessa república o quórum qualificado. Ok? A gente retrata isso melhor na aula online, no encontro ao vivo. Lembrando, senhores, né, que o professor, além de professor, milita na área criminal e o dever me chama. Até logo.